querido amigo, seja bem-vindo. Chegamos hoje ao segundo dia do nosso podcast, o Podcarp. Estamos falando aqui sobre os 10 dias de oração. E o título é O Espírito Santo e Você. Mas hoje, no segundo dia, nós vamos falar de um discípulo específico. Porque dentro da temática do Espírito Santo, nós estamos mencionando que os discípulos têm diferentes personalidades, mas o mesmo chamado. E hoje o personagem é André. E antes de nós começarmos o bate-papo e apresentar aqui nossos amigos, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, louvado seja o Teu nome. Pedimos mais uma vez uma bênção para a nossa discussão, para o nosso bate-papo. Que o Teu nome seja exaltado e possamos aprender lições preciosas da Escritura Sagrada. É o que eu peço por Jesus. Amém. Amém. Bom, quero começar apresentando aqui um homem bem famoso aqui no Colégio Adventista de São José do Rio Preto. E ele é o professor que é o educador físico. É isso mesmo, professor? Corpo, mente e espírito também. Não pode esquecer do corpo, né? Obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Tamo junto. Também quero apresentar o nosso aluno veterano. Ele que deseja ser pastor também. Olha que interessante. Ele está no terceiro ano A. E é o Matheus Durais. Tudo bem, Matheus? Certinho, pastor, você. Maravilha, prazer ter você aqui com a gente, tá? Temos aqui também o nosso querido amigo Pedro Souto. Ele é estudante do 9º ano, quase no ensino médio, hein, Pedro? Ensino médio, quase lá já. Quase com branco. Quase com branco. Prazer ter você aqui, tá bom? Prazer. Estamos falando aqui sobre André. André, ele tinha uma característica interessante porque ele era o discípulo discreto. Além disso, ele também é um servo fiel e um conector de pessoas. Isso me chama a atenção porque nós não vemos André fazendo um grande discurso, uma pregação eloquente, como nós vemos outros personagens, ou talvez aquela fala mais construtiva, como o apóstolo Paulo. Mas André foi um grande homem de Deus, ele conduzia pessoas a Cristo. E um dos textos fala exatamente isso. Quero começar a nossa conversa, capítulo 1, verso 40. Olha que interessante. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Olha, Pedro ele é sempre mais mencionado nas discussões, né? Mas eu ouso em dizer que Pedro não seria quem ele foi se não fosse seu irmão André. E já tinha um perfil mais espiritual, estudava mais sobre o Messias, já seguia João Batista, e ele agora mostra Jesus para o seu irmão. E aí começa todo aquele movimento de discipulado. Professor, fala pra gente, qual a característica que mais te chama a atenção aí na história de André? Ele, como foi mencionado, ele não era um cara que chamava muita atenção. Mas ele era muito bom em conectar as pessoas. Tanto que ele foi o primeiro discípulo a ser chamado, e ele conectou com o irmão dele. E ele conecta não somente isso, mas as situações em volta. Por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, ele que levou o menino para Jesus, ele que apresentou, ele que fez essa conexão. Então, em diversas situações onde é explorado, não só através de pessoas, mas onde precisa daquela necessidade, ele entra em ação, consegue ajudar. Mesmo que não haja reconhecimento, ou chame a atenção para a parte dele, mas ele consegue simplesmente fazer com que aquele ambiente, ou que as pessoas se conectem com um propósito maior, uma coisa onde realmente precisa. Nesse caso do André, ele sempre conectava as coisas para Jesus, ou o que precisava ser feito. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de André. Maravilha. Mas para você, Matheus, fala pra gente, nesse processo aí de conversão de André, que seguia João Batista, agora Jesus, o que mais te chama a atenção nessa história? Que pelo fato de André seguir João Batista, ele era um dos que aguardavam o Messias. Só que era os que aguardavam o Messias, estava sensível para quando o Messias viesse. O tempo todo, o João Batista, ele aponta para Jesus. E quando João Batista fala que o Messias veio, que o Cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, eu acho que deve ter sido muito incrível para André ele ver uma profecia que tanto era aguardada e com tanta perfeição se cumprir em Cristo.
Então acho que receber o chamado de Cristo para seguir deve ter sido algo muito marcante de André, algo que transformou muito complexo, com certeza. Legal, interessante. Pedro, fala pra gente. Eu imagino que no colégio a gente tem muitos alunos com esse perfil, né? Mais discreto, mais tímido. E eu queria saber de você, qual que é a característica aí que mais chama a atenção desse personagem? Bom, eu acredito que André, ele dava o testemunho de Jesus por meio das ações dele e do comportamento que ele tinha ali com as pessoas. Então, ele seguia a risca aquele verso da Bíblia: pelos seus frutos os conhecereis. Então, o que André fazia era o que passava de boa impressão, tanto para ele quanto para Deus também, porque André ele seguia Jesus e automaticamente as pessoas já falavam que, nossa, André seguia Jesus. Então, por isso ele é assim. E aí as pessoas sentiam o desejo de seguir a Jesus por causa desse comportamento de André. Legal. Me chamou muita atenção o que você falou, professor, que ele fazia coisas sem buscar reconhecimento. E por vezes, mesmo no ambiente cristão, né, religioso, espiritual, pela nossa natureza pecaminosa, a gente também acaba fazendo coisas, na verdade, para primeiro aparecer, para ser visto e por consequência para agradar Jesus. Mas parece que para Cristo o mais importante é o nosso coração, é a nossa motivação, né? Eu me lembrei daquele texto que diz que quando nós vamos ajudar alguém, dar esmola, essa linguagem bíblica, nós temos que fazer algo que a mão direita não veja o que a mão esquerda está fazendo. Isso tem tudo a ver com ser discreto, mas fazer algo com a motivação correta, que é primeiramente agradar a Cristo, independentemente de se vão reconhecer, se vão me valorizar, se vão me aplaudir. E isso me chama muita atenção. Eu queria perguntar de novo para você, professor. Queria que você desse um recadinho, na verdade, para alguém que está nos assistindo e pensa assim: eu sou quieto, eu sou tímido, eu não consigo falar muito. Que recado você consegue dar para essa pessoa baseado no que a gente viu um pouquinho aqui de André? Eu gosto muito de ditados. Os ditados, eles apresentam muito a nossa realidade. E tem um ditado que é muito popular que é: quem não é visto, não é lembrado. Então, nesse momento, saiba que você é lembrado por Deus. Você é visto. Independente de quem te olhe, quem vai te reconhecer e falar: olha, é isso mesmo. Só continue. Continue fazendo as coisas boas, se conectando o que você tem de melhor. Então faça o que você tem de melhor, sem esperar realmente nada em troca ou esperando que alguém veja. Mas pode ter certeza que Deus vê. Tudo vê. E pode ter certeza que Ele vendo já é o suficiente. Pode ter certeza disso. Também, que legal. Acho que o melhor recado é: só faça. Se não estiver fazendo, faça. Se já está fazendo, só continue. Mateus, eu queria perguntar para você. Você mesmo me acompanhou, a gente tentou convidar outros alunos, né? E muitos deles falaram assim: pastor, não consigo, não é para mim. Mas você aceitou, né? Você foi corajoso, você está aqui, igual o Pedro também. Então, você como aluno do terceirão do ensino médio, dá um recadinho para talvez algum amigo aí que está assistindo a gente e não teve talvez ainda essa coragem que você teve de vir conversar da Bíblia, falar de Cristo, falar dos discípulos. Eu queria aproveitar que a gente está falando de André para deixar o próprio exemplo dele. Como você comentou, que André trouxe Simão para ser um apóstolo depois que ele reconheceu Cristo no Cordeiro. Muita gente vê isso que o evangelismo ele se resume a você chegar no púlpito cheio, pregar para centenas, algumas vezes milhares de pessoas e, por exemplo, o vídeo ao mundo pregar o evangelho. Muita gente acha que você ser evangelista, você ser missionário, é você ir em vários países pregar para multidões. Só que André foi um missionário pregando para pouca gente. Ele trouxe um garoto que, através de Jesus, foi multiplicado para 5.000 pessoas. Ele trouxe Pedro, que eu acredito que seja o discípulo mais lembrado, mais falado. Apesar de ser mulher só deles. E você pode até sentir. Ele não tem problema nisso. Porque até no povo, Deus usa as pessoas. Talvez você não tenha coragem de falar para as multidões, mas na sua sala você pode se exemplo. Você pode não ter coragem de sair a outros países para pregar, mas dentro da sua família, dentro do seu círculo de amigos, você pode apresentar Jesus. Você pode
ser o evangelho que muitos lerão. Então, mesmo que você tenha medo, a Bíblia por diversas vezes fala, não temos. E, cara, sobre a timidez, você pode fazer exercício para entender melhor a conversação e lembrar sempre que, independente para quantas pessoas você fale, você sempre pode usar por isso. Legal, obrigado, Matheus. Pedro, fala para mim o seguinte, a gente já estudou aqui Felipe, hoje André. Se fosse para estudar um outro personagem, um discípulo aí do Novo Testamento, qual você recomendaria? Eu acho que eu recomendaria Pedro. Pedro Um mesmo? discípulo mais próximo aí de Jesus, né? Tem muitas histórias na Bíblia que falam de Pedro. Eu acho que seria um bate-papo muito interessante, sim, se a gente falasse aí sobre Pedro. Gente, é isso. Obrigado pela sua atenção. Esse é o Podcast. Nós falamos aqui sobre o Espírito Santo em você. Por favor, se você faz parte desse grupo, tem esse perfil discreto, mais pacato, talvez tímido, saiba que Deus também pode lhe usar poderosamente para levar Jesus para as pessoas. Então, por favor, fique com esse recadinho no coração e até a próxima. Deus abençoe.